Olá, meus irmãos, glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor para você, meu irmão. A paz do Senhor para você, minha irmã. A paz do Senhor para você, igreja. A paz do Senhor para você, povo abençoado de Deus. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, esse é a nossa quarta pergunta do nosso segundo estudo. Glória a Deus, aleluias. Amém, meus irmãos? E hoje eu quero responder uma pergunta. Política na Bíblia. Vamos falar de política. O coração do sábio se inclina para a direita e a do tolo para a esquerda. Será realmente assim, meus irmãos? Vamos entender. Mas antes, meus irmãos, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Corram lá, meu irmão. Se inscrevam. Acione o sininho de notificação. Vai lá, acione todas. Amém? Deixa o seu like, comenta, se inscreva, compartilhe. Amém, meus irmãos? É só digitar Carlos, servo de Cristo. Amém? Vamos lá. Eu vi uma mensagem na internet onde as pessoas citam o texto bíblico de Eclesiastes 10, versículo 2, que diz que sábio vota na direita e tolo vota na esquerda. Os comentários colocados ali mostram que a Bíblia, veja só, afirma que cristão sábio deve votar no candidato de direita e o outro é tolo. Que me ajuda a entender esse versículo. Meu irmão, veja só, me ajuda a entender esse versículo. Um falou que quem vota, o cristão sábio, deve votar no candidato da direita. E o outro diz, é tolo. Caro leitor, caro irmão, caro amigo, caro servo do Senhor. É muito comum textos isolados na Bíblia causarem confusão na compreensão de muitos. Olha só, isso ocorre porque cada texto, meu irmão, tem um pouco de contexto, tem um contexto que precisa ser considerado para que a significação do verso seja interpretada corretamente, segundo a ideia explicitada que o autor dele quis demonstrar ali, né? O texto Eclesiastes capítulo 10, versículo 2, na tradução de João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, diz: o coração do sábio se inclina para o lado direito. Olha só, mas o do astuto para o da esquerda. A primeira coisa a ser observada, meu irmão, é que conceitos políticos, direita e esquerda, que temos atualmente, sequer se pensava na época em que o verso foi escrito. Olha só, Salomão era rei, portanto vivia debaixo de uma monarquia, que era o regime mais comum dos povos dessa época. Na monarquia, o poder supremo está nas mãos do rei, portanto, conceitos políticos de direita e de esquerda sequer passava pela mente de um rei. Mas, irmão Carlos, o que significa direita e esquerda na Bíblia? Na Bíblia, direita e esquerda passam muito longe do atual significado dos termos, mais dentro do campo político. Na Bíblia, a direita ou o lado direito era considerado o mais hábil. Isso porque sabe-se que a maioria da população é destra e não canhota. Por isso essa figura era bem compreendida. Entendeu, meus irmãos? A mão direita ou o lado direito do corpo, na maioria das pessoas tinha mais habilidades que a esquerda. Por exemplo, consequentemente, o lado esquerdo era mais rejeitado. Entende, meus irmãos? Essa simples observação natural cria essa figura de linguagem comparativa entre a direita e entre esquerdo.
ser melhor que a esquerda ou o lado direito, ou um vice-versa. Além disso, o lado direito também era usado, meu irmão, como figura de honra, prestígio e poder. Veja só, filhas do rei se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro, finíssimo, de Ofir. Ou seja, Salmo 45, versículo 9. Observe que o texto usa aqui a figura do lado direito para mostrar a honra dessa rainha prestigiada por esse rei, que a coloca em um lugar de destaque. Estevão, pouco tempo antes de morrer, ele viu Jesus glorificado à direita de Deus. Aqui temos a figura de honra e prestígio também aplicada. Veja o que diz Atos, capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Meus irmãos, outro conceito interessante é o de desvio, direita e esquerda. Pode também significar desviar-se do caminho correto. Neste caso, a pessoa é incentivada a não ir nem para a esquerda e nem para a direita. Provérbios 4, 27 diz: não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Retire teu pé do mal. Olha, esses eram basicamente os conceitos usados para a direita e esquerda na época. Lá na época de Salomão, meu irmão. Mas ainda falta analisarmos o que Salomão quis demonstrar em Eclesiastes 10, 2. O que significava direita e esquerda em Eclesiastes 10, 2? O que temos ali, meu irmão, é uma comparação no estilo de uma coisa versus outra. A comparação de Salomão é de como age um coração bom e um coração mau, tendo em mente a explicação sobre direita e esquerda que menciona no ponto 2. Veja só, eu gosto muito de como a MTV mostra a versão transformadora, sabe? Traduz esses trechos, pois capta o sentido real do ensino. Veja só o que diz Eclesiastes 2, 10, versículo 2, no novo Eclesiastes 10, versículo 2. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Aqui temos o real significado da expressão. Uma comparação de como age o coração do sábio e o coração do tolo, no que diz respeito à sua inclinação de fazer o mal ou o bem. Ou seja, nada a ver com posições políticas, meus irmãos. Dessa forma, essa montagem que circula na internet ou é uma espécie de brincadeira irônica, sem graça, de provocação entre direita e esquerda, ou é uma manipulação de alguém buscando ensinar o que a Bíblia não ensina, pois tira o texto do seu contexto e ensina algo que o texto não diz originalmente. Por isso, como servo de Deus, tomemos cuidados, meu irmão, cuidados com o apoio que demos a produção como essa. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, espero que os irmãos tenham entendido qual o significado de esquerda e de direita na Bíblia Sagrada, tá bom? Política na Bíblia Sagrada, tá bom? Espero que eu tenha respondido, espero que eu tenha tirado a dúvida dos irmãos, amém? Glória a Deus. E eis aqui o nosso quarto estudo da nossa segunda série, amém, meus irmãos, de estudos bíblicos, amém? Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, vou pedir novamente, tá bom? Para que os irmãos, ainda que não é inscrito no nosso canal, ajudem a obra do Senhor. Como, irmão Carlos? Se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Carlos, servo de Cristo. Acionando o sininho de notificação, deixando o seu like, compartilhando, amém, meu irmão? Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos.
Que Deus guarde, que Deus abençoe. Que essa semana seja para a honra e glória do Senhor, repleta de paz, saúde e prosperidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.